Hoje é o Dia Nacional de Conscientização sobre o Parkinson, uma doença que afeta a mobilidade e o raciocínio. Ela não tem cura, mas é possível retardar o surgimento dos sintomas mais graves. Pois é, sobre isso eu conversei com a presidente da Associação Brasil Parkinson, a fisioterapeuta Érica Tardelli. O Parkinson é uma doença neurodegenerativa, a doença neurodegenerativa que mais cresce no mundo. Ela não é a mais comum é a doença de Alzheimer, mas ela é a doença que mais cresce. A doença de Parkinson, ela afeta não só os movimentos, mas também as funções cognitivas, do pensamento da pessoa com Parkinson. Infelizmente, ainda é uma doença sem cura, mas que tem tratamento. A doença de Parkinson, ela afeta uma região do cérebro chamada núcleos da base, especificamente a substância negra. Essa região produz um neurotransmissor que se chama dopamina. Na perda desse neurotransmissor, as pessoas apresentam, então, esses sintomas de lentidão, de rigidez, de tremor, né? Associa-se muito a doença de Parkinson a tremor. Mas, na verdade, 20% das pessoas com Parkinson nunca vão tremer. A principal característica da doença de Parkinson é a lentidão de movimento. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da doença de Parkinson é essencialmente clínico. Então, não há nenhum exame, por enquanto, que detecte a doença de Parkinson. Assim, é necessária a expertise do profissional que está avaliando, né, do médico que está avaliando o paciente, porque são sintomas clínicos. Como eu disse antes, a lentidão de movimento, mais um sintoma que pode ser a rigidez, o tremor e alterações de equilíbrio, alterações posturais. Existe alguma idade mais comum para esses sinais aparecerem? Sem dúvida, acima de 60 anos, né, a doença tem maior prevalência. Porém, os casos em pessoas mais jovens vêm aumentando muito. Então, é possível encontrar pessoas com Parkinson, 10% dos casos abaixo de 50 anos, e 2% dos casos, mais raramente, mas ainda encontramos pacientes abaixo dos 40 anos. E esses números de pessoas mais jovens vêm aumentando. A medicina tem alguma pista do que ocasiona a doença de Parkinson? É exatamente isso, Aldo, pistas, né? Ainda não se sabe exatamente o que causa a doença de Parkinson, mas o que a ciência diz hoje é que é uma combinação de fatores ambientais e genéticos. Então, você tem um gene, né, relacionado à doença de Parkinson, já foram mapeados mais de 100 genes relacionados, porém é uma interação com questões ambientais, como, por exemplo, pesticidas, por exemplo, solventes, poluentes. Então, é uma combinação de fatores genéticos e fatores ambientais. Como é que esse paciente deve ser tratado? O tratamento da doença de Parkinson, ele tem 3 grandes pilares. O primeiro é o medicamentoso, e toda a medicação, ou grande parte dela é fornecida pelo SUS, é importante que as pessoas saibam e procurem. E o segundo grande pilar é a reabilitação. Os pacientes precisam, assim que diagnosticados, procurarem a reabilitação. A gente sabe hoje em dia que a atividade física de moderada e intensa pode ajudar a diminuir a velocidade de evolução da doença. A evolução é inexorável, ela virá. Porém, se fizermos atividade física bem indicada, de moderada e intensa, 150 minutos por semana, é possível diminuir a velocidade com que a doença evolui. Além das questões motoras relacionadas à doença, como eu disse, existem questões não motoras relacionadas à doença. Depressão, ansiedade, disfunções cognitivas. Então, é importante procurar profissionais que possam tratar esses outros sintomas da doença. Então, medicamento, a terapia por exercícios, a reabilitação. E um terceiro pilar é a cirurgia, o tratamento cirúrgico para a doença de Parkinson, que tem indicação para apenas 20% dos pacientes, mas é mais uma terapia que pode ajudar quando
as outras terapias não estão suficientemente adequadas. Você já otimizou a medicação, o paciente está tomando a medicação de forma adequada, mas já toma muito remédio e assim mesmo, durante o dia, passa muitos períodos parecendo que não tem ação do remédio, né? E mesmo com as terapias por exercício, esse paciente não tem uma boa qualidade de vida, então pensa-se em cirurgia, mas pelo menos depois de 5 anos de diagnóstico. Qual é a recomendação para a família, para as pessoas que estão no entorno desse paciente? Procure uma associação de pessoas, né, na sua cidade. Procure ajuda, procure não se isolar e, junto com isso, o cuidador, né, que é muito sobrecarregado com o avançar da doença. Quanto mais sintomas motores, mais sintomas cognitivos, maior o peso no cuidador, né? Os dois adoecem.